Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós, da Investidor de Sucesso, agradecemos a presença de todos aqui, especialmente aos que vieram de longe. A gente sabe que tem bastante gente aqui que encarou algumas horinhas de voo para estar presente nesse evento e adquirir mais informação sobre mercado de Forex, investimento no exterior. Tem alguém aí do Nordeste? Da onde? Paraíba. Que legal. Mais alguém de longe, assim? Norte? Salvador. Que bacana. A gente veio de Florianópolis, né? Nós do Investidor de Sucesso. A sede fica em Florianópolis, mas a gente tem a equipe espalhada aqui também por São Paulo, Rio de Janeiro. A gente espera que seja um evento bastante produtivo para vocês, que possam esclarecer muitas dúvidas, né, a respeito dos investimentos. Sejam bem-vindos. Qualquer coisa, a gente está à disposição aqui para esclarecer dúvidas de vocês também. Com vocês, Marcelo Vieira. Caramba, obrigado. Tá bom o som aqui? Legal. Obrigado a presença de todos vocês. É um grande prazer. A gente faz um evento presencial por ano, especificamente sobre o mercado de Forex. Então, é realmente muito especial pelo fato de poder reunir aqui vários palestrantes de primeira linha, traders profissionais, tanto especialistas em investimentos automáticos, com robôs e sinais, quanto em trading manual, né? Eu acredito que também é o único evento que tem esse foco também especial nessa parte de trading automático e não exclusivamente de trading manual. Então, primeiramente, eu queria agradecer imensamente o tempo de vocês. Eu acho que o tempo é muito mais importante até do que o valor, né, que vocês pagaram para estar aqui, muito mais importante. Então, a gente vai fazer o possível para que o tempo de vocês valha bastante a pena. Eu vou começar falando especificamente de robôs e sinais. Eu vou falar mais especificamente sobre como eu tenho feito para selecionar os melhores robôs e sinais. E depois a gente vai entrar na parte de como fazer o mix, né? Até cadê o Guilherme? Essa palavra eu roubei dele, tá? Os direitos autorais é dele. Que a gente acabou de vir de um encontro de Mastermind, que é um grupo de investidores e de traders, onde, enfim, a gente debate estratégias e procura evoluir para todo mundo evoluir como investidor, trocar experiência, desenvolver projetos juntos. E fica cada vez mais claro para a gente que o que mais dá resultado é juntar múltiplas estratégias, seja as estratégias automáticas, né, mecânicas, com robôs, seja estratégia manual. A junção delas faz com que a gente melhore a rentabilidade mensal e diminua o drawdown. Tá? Então, mas, logicamente, antes de juntar, você tem que juntar coisa boa, né? Não adianta você colocar muita maçã podre no meio, você pode prejudicar aí o desempenho, né? E é claro que a gente nunca tem como ter certeza absoluta que um robô ou um sinal, seja esse sinal, seja um sinal de um robô, seja esse um sinal de um trader que está operando lá manualmente do outro lado, a gente nunca tem também como ter certeza absoluta que ele vai continuar funcionando para sempre. Embora alguns tenham um indicativo forte de que isso vai acontecer, porque a gente tem backtests confiáveis de, por exemplo, 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos. E estão funcionando nos últimos 15 anos, não garante que vai funcionar nos próximos 15, mas dá uma chance bem razoável
de que isso aconteça. Mas então, vamos... Como analisar o histórico de robôs e sinais? Então, especificamente, de um modo geral, a gente... Para ter uma noção, quem aqui é aluno do Sucesso em Forex? Legal. Quem for aluno, logicamente, já vai entender um pouquinho, de forma um pouco mais dinâmica, mas eu vou tentar falar de uma forma que todo mundo possa entender. A gente, quando vai analisar, aqui eu estou falando de analisar o histórico de uma estratégia, tá? Para você ver se você aprova ela ou não, para colocar para rodar na sua conta. Tá? Normalmente, a maior parte dos robôs e sinais que são comercializados, eles são, como o pessoal chama de black box, né? Seria caixa preta. Você não sabe exatamente o que tem ali dentro. Você sabe, você identifica facilmente que é uma estratégia de rompimento, que é uma estratégia seguidora de tendência, contra tendência, que é um scalper que faz ordens curtas. Você, scalper opera na Asia Session, no momento asiático, sessão asiática ou durante o dia todo. Você identifica facilmente o tipo de estratégia, mas você não consegue saber exatamente o parâmetro, o indicador, a forma que ele colocou suporte e resistência. Você não tem exato aquilo, né? E então o que você pode fazer, basicamente, é escolher avaliar o histórico para aprovar ou não aprovar o robô ou o sinal. Você pode avaliar o desempenho em cada par, porque você pode rodar ele em 5 pares, pode ter 2 pares que ele vai muito bem, 3 pares que ele vai mais ou menos ou vai mal. Então, você pode fazer aí essa seleção. Você pode mexer principalmente no manejo de risco, que é o mais importante de tudo, né? Porque se você não tiver manejo de risco, você não tem nada. Você pode ter o melhor robô do mundo. Sem manejo de risco, você vai quebrar. Ainda mais no Forex tem alavancagem, né? Você vai quebrar. Se arriscar 10% por trade e em algum momento ele errar 10 seguidas, você vai ter perdido aí praticamente 100% da sua conta, né? Então, e depois ele pode acertar 20, 30, 40 seguidas, ou quase seguidas, enfim. Então, o manejo de risco é sempre o mais importante. Aí entra um pouco a parte psicológica, né, de trading, que muita gente se engana, tá? Muita gente mesmo se engana, quando acha que porque é robô, porque é sinal, que a parte psicológica não é importante. Eu não sou eu que vou operar, mas isso não é verdade, tá? Quem aqui, que já está mais tempo no Sucesso em Forex, estava rodando um robô, ele começou a levar uns stops e resolveu desativar ele, levanta a mão. Entendeu? Então é isso aí. Por quê? Se você analisar o histórico do robô, e você vê que ele tem vários stops seguidos também no passado, tanto o histórico de conta real quanto o histórico de backtest. Você vê que ele tem vários stops, você vê que ele tem drawdown que pode ser de 1, 2, 3, 4 meses. Então, por que você vai desativar um robô que levou alguns stops? Logicamente, não faz o menor sentido. Só que o que acontece? Quando você leva alguns stops e você começa a perder dinheiro, o seu psicológico fica afetado. Então, com o seu psicológico afetado, o seu cérebro começa a se enganar, tá? Ele começa a se justificar para você. Como que funciona, tá? Isso é bem importante entender isso. Você leva stop, você teve uma perda. Você não está acostumado a ter perda, o ser humano não foi preparado para ter perda, principalmente financeira, né? Tem gente que diz o órgão que mais dói é o bolso, né? Então, ele não foi preparado para ter perda. Então, quando você tem uma perda, o que acontece é que isso causa uma dor. Quando você tem uma dor, o seu cérebro vai fazer, nesse momento, ele vai ser burro, ele vai tentar te auto-sabotar. Porque ele vai tentar fazer de tudo para que você não sinta mais essa dor. Ele vai fazer de tudo. E aí o que ele vai pensar? Ele vai induzir o seu pensamento e ele pode distorcer o seu pensamento lógico.
Então, se você pensa que você viu lá, foi lá, fez toda a análise que a gente vai debater aqui, para escolher um robô, você escolhe o robô, você viu que ele chega a fazer, por exemplo, 4 meses de drawdown, que ele chega a estopar 8 ordens seguidas, que, enfim, principalmente isso são os principais indicativos. Aí tem 1 mês negativo, 3 stop, o cara vai lá e desliga o robô. Entendeu? E aí, às vezes, acontece que nem eu vou mostrar aqui, aconteceu, por exemplo, no PA Trade, onde ele teve outubro, novembro e dezembro, perdendo, nesses 3 meses ele perdeu mais ou menos 2.000 pips, e aí um monte de gente desativou ele, só em janeiro ele fez 5.000 cacetado. Ou seja, ele recuperou todos os 2.000 que ele perdeu, fez mais 3.000 em cima e continuou indo bem depois. Então, a parte psicológica é fundamental. Sem falar nos outros erros, até, digamos assim, vou chamar de mais primários, que seria quem já fechou uma ordem de um robô aberto, levanta a mão. Então, é o seguinte, ele tem lá a estatística, né? O robô nada mais é do que uma estatística baseada em análise técnica. Então, cara, se deu entrada, aqui deu setup, aqui está o stop, aqui está o target, ele de repente tem algum tipo de trading. É porque aquilo já foi testado, que aquilo é a forma mais otimizada para aquele robô gerar o maior lucro possível. E aí, vai lá, abre a ordem, está 40 pips positivo, o cara, puta, bateu nessa resistência aqui, isso aqui vai voltar e vai estopar. Vou garantir meu lucro aqui. Aí o cara vai lá e fecha. Aí o que acontece? Ele volta, fica 10 positivo, cai um pouco, daqui a pouco ele retoma, rompe a resistência, vai lá e bate no target 280 pips. Aí você, desde ganhar 280, ganhou 40. Né? E aí, isso aí em porcentagem vai dar uns 6% a menos. Por exemplo, digamos que você arriscou 1%, você faria 6%, você fez 1%. Digamos que o stop era 40%. Né? E isso, qual que é o problema? Que a próxima ordem ele pode abrir e estopar. E aí, se você fez 1% e perdeu 1 na outra, você está no 0 a 0 ainda. Se você tivesse deixado, você já estava com mais 5. Mesmo que daqui a pouco ele estope mais 2, você ainda está com mais 3. Então, é muito importante estar atento à parte psicológica. E para sinal é exatamente a mesma coisa. A única diferença do sinal para o robô é que alguns sinais, né? Porque tem sinal de robô, mas do sinal que tem alguém operando do outro lado, a única diferença é que é a mesma coisa. Você mexe, a única diferença é que não é um robô, é alguém operando, mas se você desativar quando levou alguns stops, se você fechar a ordem antes de o cara lá fechar, de o trader fechar, vai ser tudo a mesma coisa do que é com sinal. Então, ter muito claramente os seus objetivos é fundamental, tá? Isso muita gente ensina em coaching, né? De você ter claramente os seus objetivos, quais as suas regras. Como é que a gente faz no trading manual? Né? Você não coloca lá qual que é a estratégia que você vai utilizar, mesmo que seja um setup discricionário, você sabe que você está operando aquele setup, você coloca as regras, né, para você seguir, porque senão você não vai ter disciplina para seguir. No manual é a mesma coisa. Você tem que definir as regras, quantos robôs eu vou utilizar, quantos sinais, qual o manejo de risco, você tem que deixar aquilo trabalhar. Tem que deixar trabalhar. Você não pode ficar todo momento querendo... E você não vai adivinhar, assim como no trade, você não sabe qual trade que você vai comprar e qual que vai ir até o target, você não sabe qual que vai ser o desempenho dos robôs e dos sinais no próximo mês ou no próximo dia. Você tem uma previsão pelo que ele já fez no passado, mais ou menos o que ele deve fazer no futuro. Mas mais ou menos. Ele pode fazer algum ponto fora da curva. Enfim, o mercado muda todo dia, ele vai sempre ter um resultado, tende a ser parecido, mas não vai ser idêntico, né? Nem vai seguir a mesma sequência. Então, voltando para a análise do histórico, qual que é o objetivo? A gente vai buscar identificar o tipo de estratégia, isso é importante, ter o tipo de estratégia, saber, é um trend following, né? Um seguidor de tendência, um scalper,
O que que é? O risco-retorno daquele robô, a consistência a gente vê principalmente pela curva de crescimento de capital, né? Uma curva, não adianta nada assim, ó, um robô que vem vindo, perdendo um pouquinho, sobe um pouquinho, perde, daqui a pouco, vum, num mês, faz 50%, vinha perdendo 2, 3, 4, 5, 50%. Aí vai perdendo, e aí parou aqui. Aí no total, tem 8 meses de histórico, fez 40%. Mas ele fez aquilo em 2 semanas, de repente ele deu, em 8 únicos meses, ele só foi bem 2 semanas. Porque você não sabe se aquela boa 1, 2 semanas vai acontecer a cada 8 meses. Se acontecer a cada 8 meses, tá bom. Se você tiver 10 anos de histórico e saber que a cada 8 meses acontece isso, você pode fazer e ficar esperando os 8 meses. Agora, se acontecer uma única vez, você não tem estatística suficiente para ter um forte indicativo de que aquilo vai sempre acontecer. Então, esse tipo de coisa tem que ser eliminado. Poder de recuperação, praticamente todo robô sinal faz drawdown, tem que ter poder de recuperar. E replicabilidade. Isso é uma das coisas que a gente mais evoluiu dentro do curso CS em Forex. Quem é aluno há mais tempo já deve ter percebido essa evolução de que antigamente a gente só tinha a avaliação dos históricos, né? Hoje a gente tem a gente faz um estudo da replicabilidade, ou seja, eu assino um sinal, como eu vou mostrar ali, por exemplo, o Titan. Ele tem um histórico fantástico na conta do fabricante, do provedor, mas, por exemplo, na minha conta, o resultado é 44% inferior do que na dele. Por que isso? Ele tem uma estratégia dentro dele que é muito scalper e ele roda numa corretora, dessas corretoras mirabolantes aí, que o dinheiro some, mas que o spread é 0,3, 0,4. E aí, quando tu vai copiar essa ordem para uma corretora séria, que, sei lá, vai ter um spread de 1, 1,2, 1,5, que é um spread normal de mercado, vai dar uma diferença enorme. E ele é muito scalper. Se ele faz 50 pips, esse 1 pip a mais ou a menos vai fazer a menor diferença. Mas numa estratégia scalper vai fazer diferença e vai, por exemplo, ter 44% a menos. Então, hoje a gente tem esses estudos, por exemplo, do sinal, quantos por cento diminui quando você copia. E também, do robô, a gente sabe que, principalmente o robô que usa bastante indicador, ele é muito sensível ao preço, e a gente sabe preço, VPS, quantos milissegundos está para conectar, o ping, essa coisa toda. E se você rodar em 10 contas diferentes, o resultado vai ser diferente nas 10 contas. E aí isso a gente já espera, tá? Na maioria dos robôs. O que a gente estuda agora que a gente tem, né, mais experiência, uma grande quantidade de alunos, a gente tem 1.700 alunos do CS em Forex, a gente consegue rapidamente ver se é muito diferente ou não entre os alunos. Nas nossas contas e com os alunos. Pegar um número de conta grande, né? Não adianta pegar eu e o Brown, vamos comparar. Só 2 contas é muito pouco para comparar, tem que comparar com 10, 20 contas. E a gente vê que tem robô que a gente chama bem estável, tem uma boa replicabilidade, que o resultado é diferente, mas muito parecido de conta para conta. E tem robô que é bem variável, tá? Bem variável. E aí é uma coisa que foge um pouco do nosso controle. Principalmente os scalper são mais variáveis. Quanto mais longa a estratégia, mais parecido é. Um robô que nem o MFM, né, que é um scalper de Asa Session, varia bastante, embora ele seja um robô que vá bem para a imensa maioria, mas vai bem diferente. E para um ou outro, especificamente, ele pode até não ir bem. Às vezes acontece, dependendo do VPS, dependendo de uma série de fatores, mas para a maioria ele vai bem. E já tem robôs como o P-Trade, que opera no gráfico diário, que é praticamente idêntico para todo mundo o resultado. Então, ou seja, quando você vai analisar hoje dentro do curso um robô, um sinal, você já tem todas essas informações antecipadamente. Né? Isso foi uma grande evolução que a gente teve. Outra coisa importante, tempo histórico. Não adianta nada ter 3 meses de um histórico excelente.
3 meses, qualquer trader aí com um pouco de sorte pode fazer 3 meses de um excelente histórico. Ou qualquer robô maluco aí que não tem consistência pode fazer um excelente histórico durante 3 meses. A agressividade, por exemplo, martingale, né? Martingale. Não adianta. Não funciona, não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. Tá? Estou cansado de ver aluno que insiste em comprar sinal de martingale ou robô. Tá? Não funciona. A gente está muito tempo aí, estou há muito tempo no mercado e eu tenho a cabeça aberta. Tem gente às vezes que já não gosta de um tipo de estratégia, fecha a cabeça, não gosta de grid. Fecha a cabeça para grid, não olha grid, mas pode ter grid que funciona, entendeu? Eu não gosto de grid, mas eu sei que tem grid que funciona. Não é porque eu não gosto, eu posso não usar porque eu não gosto, mas não é por isso que não funciona. Né? E agora, martingale não é questão de não gostar. Realmente não funciona. Tá? A conta não fecha no manejo de risco. Martingale, para quem não sabe, acho que levanta a mão quem sabe o que é martingale. Quase todo mundo, né? Martingale é quando, se a ordem vem contra, você dobra o lote, esperando só voltar um pouco para você ganhar. Só que se vem conta, dobra, uma hora que sua conta acaba, e aí quebra a conta. Então, às vezes por meses ele vai muito bem. Você olha lá na Simple Trader, você vai ver sinais com 8 meses, 1 ano, fazendo martingale com 8% ao mês. E aquilo é real. Só que o que adianta você fazer 100% de um ano para o outro e depois quebrar a conta? Não adianta nada. Então vamos lá, tipo de estratégias. Principais estratégias. Scalper de Asa Session, faz pequenas operações contra a tendência durante o horário asiático, que Londres e Nova York estão fechados e o mercado fica no range lateralizado, normalmente com pouca volatilidade. Scalper de qualquer horário, faz ordens curtas, aí normalmente rompimento a favor da tendência. Day trade a favor da tendência, vai buscar 20, 30, 40 pips, tentar buscar o movimento de Londres, de Nova York. Day trade contra a tendência, como o Diamond, por exemplo, que quando o mercado estica, ele tenta vender para pegar queda ou ao contrário. Swing trade, como o PA, que vai buscar pegar tendências com movimentos maiores. Position trade a gente não vê muito, que seria posições que duram semanas, né? Mas é uma das novidades que a gente vai ter dentro da reformulação do curso Como Operar Forex. Então, Scalper Asa Session, o que a gente pode, faltou um L ali, o que a gente pode esperar de um Scalper de Asa Session? TP curto, target curto, porque ele está num range pequeno. Stop loss longo, porque ele fica ali naquele range, se tu botar um stop muito curto, vai estopar muito. Alta taxa de acerto, logicamente uma estratégia com TP curto e stop loss mais longo, ele precisa acertar muito para ganhar, senão ele vai perder. Mas normalmente as estratégias de Asa Session conseguem fazer isso. Sensível spread e slippage. Né? Slippage é o atraso na execução da ordem. Como eu falei, o Titan tem uma estratégia dentro dele de scalper de Asa Session. E ainda mais, mas o problema ainda não é só ser scalper de Asa Session, é a corretoras que eles utilizam lá. E aí, quando vai copiar, dá 44% a menos de resultado. E nem por isso eu deixo de usar. Como o resultado é muito bom, ele faz em média 8% ao mês, com múltiplo 1.0, ou seja, usando o mesmo risco do fabricante. Se eu fizer 44%, vai ser 4% mais ou menos ao mês. Continua sendo muito bom. Então, quando você vai escolher, isso aqui é importante do perfil do trader, né? Se você não suporta uma estratégia com TP curto e stop longo, você não deve botar um scalper de Asa Session na sua conta. Né? Apesar de que a minha opinião particular é que, sendo uma estratégia consistente, e como já está bem comprovado, como vocês vão ver, que o mix é o poder é o portfólio, eu acho que você não tem que ligar tanto se você gosta ou não daquilo. Você tem que simplesmente juntar tudo, que vai ser o melhor resultado. Tá? Isso é uma coisa também, uma das grandes evoluções que a gente teve aí nesses 2 anos de sucesso em Forex, é ficar muito presente para isso. Que tem hora que você tem que abrir um pouco mão do que você gosta pelo que é mais rentável.
Porque quando você vai operar manualmente, aí não faz sentido. Você não gosta de operar com target curto, stop longo. Aí você vai escolher uma ou duas estratégias para você operar manualmente, não faz o menor sentido, uma coisa que você vai estar diretamente envolvido ali com o trading, você está operando uma forma que você não gosta de operar. Aí não dá. Agora, quando você vem para robô, a minha sugestão é que você seja um pouquinho mais flexível e pense na possibilidade de usar um tipo de estratégia que você não goste tanto, porque o portfólio vai fazer com que isso valha a pena. Scalper, ordens muito curtas e sensível a spread. Né? Tem alguns robôs, por exemplo, tem um que está bem famoso agora, que é o Algo Trader, que vende lá na Michele por $30 mil. E, enfim, tem vários outros bem similares a ele, que ele busca 1, 2 pips só de target, e ele acerta muito. Normalmente o maior problema é que eles rodam muitas vezes em corretoras com spread baixíssimo, mas aquelas corretoras têm spread baixíssimo porque não são corretoras sérias, ficam em algum paraíso fiscal, alguma coisa. E aí, se você roda numa corretora séria com spread normal, aquele 1 pip que fazia de lucro é um pip que tem a mais de spread, que é o spread real. E aí, muitas vezes, numa conta para valer numa corretora séria, não funciona. Tá? Mas é importante ficar atento a isso. Isso é o scalper de 1, 2 pips, né? O scalper de 5 pips, 8 pips, 10 pips, aí é bem tranquilo. Day trade a favor da tendência. Ordens normalmente de 10 a 40 pips. Muitos operam horário de Londres ou Londres e Nova York, que quando o mercado está fluindo, tem liquidez, tem movimentação, procuram capturar a tendência do dia. Contra a tendência, mesma coisa, só que ao contrário. O mercado esticou, usa indicadores como, por exemplo, um estocástico, um RSI, para quando tiver esticado, esticou na compra, vende para a tendência seria que o mercado faria um recuo. Normalmente também com um target menor do que o stop, porque ele esticou, ele tenta pegar uma certa queda, mas ele dá uma margenzinha, porque como o mercado está forte, ele pode ir mais ainda antes de voltar, é difícil acertar o momento exato. E normalmente o robô não trabalha tão bem com suporte e resistência quanto em trade manual, então eles têm que ter uma margenzinha, trabalham mais com indicador, então você tem que ter uma margenzinha para você deixar fazer essa curva. Swing trade, ordem normalmente dura mais de um dia, 2 a 5 dias em média, normalmente target maior do que stop e uma taxa de acerto mais baixa, que é o caso do PA, que você vai ver ele estopar, que é quando o mercado está lateral. Daqui a pouco o mercado engata uma tendência, aí ele perdeu 20 pips, 30 pips, 40 pips, 20 pips, 30 pips, acertou 3 ordens de 350 pips, ele faz 1.000 cacetada numa só. Tem que estar psicologicamente preparado para isso. Você não pode rodar um seguidor de tendência e ficar estressado quando o mercado está 1 mês lateral, 2 meses lateral, mais lateral, e não está tendo lucro. Já é de se esperar de uma estratégia dessa, meses de drawdown, uma porrada. Meses de drawdown, uma porrada. É a natureza dele. Né? O mercado não vai ficar em tendência a todo momento. Assim como é uma estratégia muito consistente, porque o mercado não vai ficar parado para sempre. Entendeu? O preço dos ativos flutuam pela questão como a economia funciona, e o preço do dólar não vai ficar parado, o preço do euro não vai ficar parado. Então, uma hora o mercado vai seguir tendência de novo, e uma hora ele vai capturar essa tendência e vai fazer lucro de novo. Position trade é a mesma coisa, só que ordens mais longas ainda. Depois eu vou falar como que a gente vai fazer isso daqui para frente de uma forma muito interessante e bem inovadora, que eu também não vi ninguém ainda fazer aqui no Brasil. Risco-retorno pode ser medido por trade isoladamente e por rentabilidade versus drawdown. Ou seja, por exemplo, por trade isoladamente, o average win e o average loss. Em média, quando ganha, ganha 10 pips, quando perde, perde 5. Isso é avaliar risco-retorno por trade. Da estratégia como um todo, rentabilidade versus drawdown. Qual que é a rentabilidade média mensal e qual que é o drawdown máximo histórico. Alguém não conhece o conceito de drawdown? Levanta a mão. Acho que todo mundo já é familiarizado. Né? Legal. Então, como eu falei, no trade isoladamente você vai interessar quantos pips faz
em média, quando ganha, quanto faz quando perde e a taxa de acerto. Um robô que, quando ganha 50, quando perde, perde 10, se ele tiver só 33% de taxa de acerto, está ótimo. Erra 2, perde 20, ganha 1, faz 50, está mágico, entendeu? Agora, um scalper de Asa Session que quando ganha 5, quando perde, perde 15, ele com 75 ele está empatado. Ele vai ter que ter, sei lá, seus 85% de taxa de acerto para ser lucrativo. Mas, logicamente, eles conseguem porque quando você tem um target curto e um stop mais longo, é muito mais fácil você acertar a ordem, porque você não precisa acertar tanto assim o timing, que pelo range do mercado a tendência é bater no target. Então, você não vai conseguir, com 10 de stop, 50 de target, acertar 75% das ordens. É quase impossível. Né? Até agora eu não vi ninguém que fez isso. Se alguém que fez isso, ou conseguiu isso, o filho da mãe está escondendo e não mostra para ninguém. E rentabilidade média por mês versus drawdown. E aí a gente faz um cálculozinho que é bem legal, que a gente divide, por exemplo, rentabilidade média mensal é 5%. Drawdown máximo histórico, 10%. Simplesmente divide 5 por 10, aí a gente chega ao 0,5, que é o indicador que a gente utiliza para identificar. Quem viu o ranking que eu postei no Sucesso em Forex, o ranking dos robôs e sinais de acordo com o resultado, que tinha lá 0 ponto, 1 ponto, legal. Nada mais é do que isso. Dividir a rentabilidade média mensal pelo drawdown histórico. Com isso, a gente começa a ter um indicador mais claro, não é o único fator, mas se você for pegar um único indicador que melhor representa qual robô sinal é melhor, esse é o melhor de todos. O ideal é fazer o que a gente faz, que é aquela análise de tudo isso que eu falei até aqui agora. Mas você não consegue botar tudo isso num único indicador, num número, né? São coisas muito subjetivas. O que é uma curva de crescimento ascendente? O que é uma taxa de acerto boa? Tudo é muito... tem que ir no tato ali, na experiência, né? Mas esse é um indicador que a gente consegue colocar em número, que é razoavelmente bem fidedigno. Consistência. Olhar no gráfico ali do MyFXBook, uma curva de crescimento de capital interessante, meses positivos versus meses negativos. Tá? Como eu falei, não adianta nada um robô com 10 meses de histórico, um mês positivo que ele ganhou demais e 9 negativo. Isso não é um sinal de consistência. E poder de recuperação, isso aqui é muito importante. Quanto tempo levam para recuperar dos períodos de drawdown? Isso é fundamental. Para duas coisas, para você se preparar psicologicamente para o futuro e possivelmente diminuir o manejo de risco. Usar um manejo de risco mais conservador num robô, num sinal que faz um longo drawdown, quanto para você ter uma noção de quando um robô pode estar parando de funcionar. Então, caso stop várias ordens, quantas ordens precisa acertar para recuperar? Isso mostra o poder de recuperação. Né? Então, o PA ele pode estopar um monte de seguida, que 2, 3 certas ele recupera tudo. Agora, se você pegar um MFM, Scalper de Asa Session, se ele estopar muita seguida, a situação fica preocupante. Porque ele tem um stop longo, um target curto. Pô, se ele errar... Não vai errar 30 ordens seguidas, mas eu digo assim, de 40, errar 30, acertar 10, aí complicou, porque ele vai precisar acertar, imagina, 70, 80, 90 ordens só para recuperar o que ele perdeu. Então tem que ficar atento a isso. Isso não significa que o PA é melhor que o MFM. Até, a gente vai ver depois, analisando história comparadamente, mas não pelo tipo de estratégia. Porque até porque o MFM nunca errou muito seguido. Né? Mas eu digo, se um robô de Asa Session começar a errar muito seguido, é um sinal de alerta que a gente tem que ficar atento. E replicabilidade, no caso dos robôs, é aquilo que eu falei, de rodar diferente de conta para conta, isso acontece. E acontece o seguinte, se você rodar, eu e o Douglas rodar no mesmo VPS, na mesma corretora, no mesmo servidor da mesma corretora, vai dar diferente. Tá? Vai dar parecido,
mas vai dar diferente. Então, no robô é isso aí, é essa a diferença, e no sinal não tem essa diferença de ordem, porque o cara copiou lá, o cara operou lá, o provedor operou, 1 a 5 segundos depois vai ser executado aqui. Tá? A diferença é só esse 1 a 5 segundos, se o mercado se movimentou ou não nesse 1 a 5 segundos. Esse vai ser a questão do sinal. E aí envolve toda essa questão também de VPS, latência. Também já teve gente que estava tendo um resultado não tão bom, trocou o VPS e resolveu o problema, com uma latência menor. Latência é o tempo entre que o MetaTrader fica ligado no servidor. Com uma latência menor, resolveu o problema. Então, mas mesmo com VPS como o da Amazon, que é gratuito, muita gente tem conseguido bons resultados, mesmo com VPS gratuito, não tão rápido. Como vocês sabem, eu uso o CNS, que é muito bom, mas não necessariamente também é o melhor, né? Mas é um muito bom que eu uso há muito tempo, muita gente usa FXVM, entre outros. Tempo de histórico, né? Logicamente, quanto maior, melhor. Para sinal, mínimo 6 meses. Eu sei que dá vontade de assinar antes. A gente vê, por exemplo, nesse momento atual, tem um sinal lá que se chama, na Simple Trader, por exemplo, que se chama Only Pips, que ele tem 4 meses de histórico e é uma máquina de fazer pip, de fazer dinheiro. Mas isso não significa que ele vai continuar assim, a gente precisa dar um pouco mais de tempo. Muita gente fica ansioso, né, em ver aqui tanto resultado, vou assinar logo. E muitos desses depois não se provam consistentes, né? Então tem que esperar ter histórico. Para robô, se for só real, mínimo 6 meses também, só que hoje a gente tem uma tecnologia chamada backtest, mas não só o backtest isolado, tá? É uma das grandes evoluções também do sucesso em Forex, que antes a gente não se baseava muito em backtest. Hoje eu me baseio bastante pelo seguinte: eu vou lá, pego um robô, por exemplo, que eu rodo já há 1 ano na minha conta, faço um backtest de 10 anos, incluindo esse 1 ano que eu já rodo na minha conta. E aí eu consigo comparar durante esse 1 ano se é compatível o resultado na minha conta real com o backtest. Se for compatível, significa que o backtest é confiável. Então, eu posso usar os 10 anos de histórico de backtest para me basear no histórico de robô. Isso é uma vantagem que os robôs têm em relação ao sinal. Tá? Sinal dificilmente a gente vê com muitos anos de histórico. Por que isso? Muita gente vai me perguntar. Porque não tem ninguém consistente há muito tempo? Não. É muito comum, tá, bons sinais saírem do mercado. Por quê? Muitas vezes eles acabam se dedicando, está indo muito bem, eles acabam se dedicando, por exemplo, à gestão particular. Eles param de oferecer publicamente o sinal, passam a fazer gestão de capital individualmente, né? E assim, entre outros motivos, tá? Então, um exemplo atual que a gente está tendo agora na Simple Trader, tem um Solid Trend, está saindo do mercado. Ele vai continuar para quem é assinante antigo, eles não vão aceitar mais assinantes novos. Eu vou mostrar o histórico dele aqui, ele tem um resultado simplesmente, é o melhor de todos. Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes, bons sinais saírem do mercado. É uma pena, né? Mas é como funciona o mercado, né? Assim como a gente vê, às vezes, bons robôs saírem do mercado. Como o Advanced Scalper, que eu vou mostrar aqui, tem mais de 2 anos na minha conta real, não vende mais. Há bastante tempo. Por, sei lá, que cargas d'água, o cara resolveu parar de vender o robô, né? E, enfim, tudo isso faz parte do mercado. Mas o robô tem essa vantagem em relação ao sinal. Quando bate a real com o backtest, a gente pode usar o backtest para se basear. E aí, por exemplo, isso ajuda no que sentido? Tokamoto. Eu rodo na minha conta 0.01 para estudo, né? Então eu tenho histórico de conta real, mas lote 001 é insignificante na conta, o valor dele. Se você rodar o backtest, ele vem muito bem desde 2010. E ele tem acho que 1 ano de histórico agora de conta real, e ele continua indo absurdamente muito bem. Uma coisa absurda. Mas antes de 2010, não é que ele perde dinheiro, mas é impressionante, antes de 2010 ele fica assim, ó. Ele é lucrativo, mas muito pouco, sabe, que não sai do lugar, ele fica assim, vai ganhando pouquinho, sobe, desce, e de repente de 2010 para cá, vum.
Então eu fico naquela dúvida, coloco, não coloco, coloco, não coloco, entendeu? E eu estou com essa dúvida até hoje, por enquanto não coloquei. Mas o backtest tem essa vantagem, entendeu? Porque se eu só tivesse esse 1 ano de conta real, fantástico, eu poderia achar que ele é assim sempre. E com o backtest eu já tenho um indicativo que ele não é assim sempre. Mas, por outro lado, ele está bem desde 2010, são 6 anos, não é 6 meses. 6 anos não são 6 meses. Uma estratégia para funcionar bem durante 6 anos seguidos, meu amigo, desse jeito, com uma curva subir sem parar, a estratégia tem que ser muito boa. E aí entra toda uma questão, um pouco pessoal, né? Que é uso ou não uso. Porque se você pega um robô que nem, a gente vai ver aqui, sei lá, o PA, o PipSpeed, entre outros, você vai ver que ele vem muito bem e o backtest é bom durante 10 anos, compatível com o que tem agora. Então você está tranquilo. É muito pequena a chance de esse robô parar de funcionar. Pô, 10 anos seguidos funcionando, pode parar? Pode, mas difícil, né? Agora um robô que durante 5 anos foi mais ou menos, e 6 anos foi mais ou menos, e 6 anos foi bem, ele pode virar e vir mais ou menos. O que não é de todo mal, né? Principalmente se você está no combo, né? A gente trocou agora combo por mix. Antes eu falava combo, agora é mix, entendeu? Tá no combo, tá no mix. Então, enfim, estou filosofando um pouco sobre a questão usar ou não usar, né? E se eu estivesse usando, estaria ainda bem melhor ainda o meu resultado. E como eu falei, estratégia agressiva, martingale, suas variáveis nenhum funciona. Grid é sempre mais agressivo, mas tem grid que funciona. Um exemplo, para quem conhece o sinal Gold Star da Simple Trader. Está lá, deve ter uns 3 anos de histórico, tem lá seus drawdown, mas está ganhando há 3 anos. Faz grid em ouro. Para quem não sabe o que é grid, é assim, por exemplo, ele comprou, o mercado vai caindo, ele vai abrindo novas ordens de buy, de compra, mas ele não aumenta o lote que nem o martingale. E aí ele espera o mercado voltar um pouco e ele fecha esse ciclo. Às vezes no lucro, às vezes até no prejuízo. Por exemplo, o Gold Star ele não é um robô. Ele é um grid manual. O cara lá vai analisando e ele vai identificando suporte e resistência e indo os momentos de comprar. Também tem grid de robô. No caso, até esse que eu falei, ele é um grid manual. Mas tem muito com o robô também. Muito grid não usa stop loss. Ele usa normalmente stop loss assim, a ordem vem sem stop. Se fizer 25% de drawdown na conta, fecha tudo. Eu não gosto muito desse tipo de estratégia. Mas isso não significa que não funcione. Significa que eu não gosto. Aí você pode dizer para mim, você não gosta, o problema é teu. Entendeu? Eu quero usar, se funciona, não tem problema, entendeu? Mas eu particularmente não gosto, mas não é por isso que não funciona. Normalmente múltiplos trades, principalmente se for robô e aqueles grid frenético que abre muitas ordens. Se basear apenas em backtest próprio com 99% de qualidade da base, a gente já tem, né, uma parte de backtest dentro dos cursos CS Forex avançado, para quem tem. A gente vai reformular e botar um bem mais completo agora. O Brown está estudando forte essa parte. Não confie em backtest de fabricante, tá? Por quê? É muito fácil se alterar. Por exemplo, você sabe que de 2009 a 2012 não foi bem, você roda 2012 para frente. Você sabe que teve um período específico de 3 meses que ele foi muito mal, ele vai lá, coloca na programação para pular aqueles 3 meses e te dá o backtest pulando aqueles 3 meses e te dá aquele gráfico bonito lá. Como é que você vai saber, entendeu? Não foi você que fez? Então, não confie em backtest de fabricante. Você pode até comparar o dele com o seu, porque se bater, você pode dizer, o cara é sério mesmo, entendeu? O backtest é válido, mas muitos não são, né? E o mais importante é comparar resultado em conta real com o backtest. Isso é que é o principal fator. Não é porque você rodou o backtest também que é confiável, tá? Porque é o seguinte, pode estar programado num robô black box, de 2012 a 2014 ele vai mal. Nos meses de outubro a dezembro. Ele pode botar na programação que no backtest vai pular esses meses. E você não sabe, é black box, entendeu? Então, tem que estar ligado. O mercado de robô comercial, ele é muito queimado, né? Por causa disso. 99% dos robôs não funcionam. Tem muita picaretagem de falsificação de backtest, print screen de contas.
muita indução de resultado. Por exemplo, e é engraçado assim, ó, que por que robô tem essa fama de não funcionar, né? Principalmente comercial. Por causa do seguinte, como que funciona de um modo geral? O cara vai lá, desenvolve um robô que agora está bombando. Um robô que agora está bombando, nos últimos 2, 3 meses. E ele vai lá, cria uma conta real, faz 4 meses de histórico, assim, transforma $5.000 em $30.000. E aquilo é de verdade. Só que no mês seguinte ele quebra. Aí o que ele faz? Ele recomeça com um novo robô, com um novo nome, com uma nova conta, montam de novo, por 2, 3 meses ele vai bem, aí o cara bota para vender com outro nome, tudo diferente de novo, aí um monte de gente compra, puta, vou ficar rico aqui, tal. Aí quebra e recomeça, e assim vai. E assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. E aí o cara compra um robô, não funciona, compra outro, não funciona. No quarto ou quinto, o que o cara fala? Robô não funciona. Mas, na verdade, ele só está sendo enganado. Então, tem esse primeiro tipo de fabricante robô que é totalmente picaretagem. E o cara sabe que a sacanagem que ele está fazendo. Ele quer gerar um histórico bom curto para vender e depois ele vem com outro nome. Então, essa é a primeira categoria. Aí tem a categoria do meio. O cara borderline, aquele cara que está assim... Ele é sério, mas não é sério. Ele, entendeu? Tá bom, mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom, entendeu? Que assim, por exemplo, ele não te engana, mas ele coloca o que for mais interessante para ele. Por exemplo, Diamond, robô consistente. Não é a mil maravilhas, super mega robô que vai deixar alguém rico, mas tem consistência. O que ele faz? Ele roda sempre múltiplas contas. Ele roda basicamente em 3 pares, GBP, USD, Euro, dólar e o SDIN. Os 3 principais. Tem o STCHF, mas a gente nem considera, que quase não opera. Ele tem esses 3 pares. Digamos que os últimos 6 meses o GBP-SD está muito bom. Qual o MyFXBook que ele bota na conta, no site de vendas? Só do GBP-SD. E nisso, aí de repente o GBP-SD começa a ir mal. Mas aí o SDIN começou a ir bem. E aí ele está toda hora criando conta nova, entendeu? Ele criou uma conta nova no SDIN. Daqui a pouco está 3, 4 meses bom no SDIN, e o GBP-USD começou a ir mal, não ficou mais aquele gráfico tão bonito. Está lucrativo, entendeu? Ele ganhou tipo 50%, agora já perdeu 20%. Mas ele já vai lá e troca. Então, quando tu olha só o histórico dele ali, é sempre uma maravilha. Mas, por exemplo, que nem eu que roda há tempo e que tem o histórico dele há muito tempo completo, você vê que ele é de fato consistente. Então o cara não está te enrolando, ele está te vendendo um robô bom e consistente. Mas ele está vendendo com... Sabe, quando você compra olhando aquele histórico, você tem a impressão que ele é o melhor robô do mundo, e ele é bom, mas não é tudo aquilo. E tem aí os pouquíssimos fabricantes que realmente botam lá para valer, e não ficam buscando essas artimanhas para parecer ser melhor do que realmente é, deixam ali totalmente transparente, e, enfim, são totalmente transparentes, não tentam de alguma forma induzir a ser melhor do que realmente é. Então, como escolher os robôs e sinais, né? Primeiro, avaliação dos critérios, todos esses critérios, escolha de acordo com o seu perfil, sendo que cada vez mais eu acho que para robô o grande lance é não ligar tanto para o perfil, e sim procurar uma boa combinação de robôs e sinais que tenham o melhor risco-retorno no combo, no mix em conjunto. Isso, agora, o terceiro aqui, importantíssimo, escolha de acordo com o tamanho da sua conta. Tá? Quem está operando com uma conta de $300, é complicado você rodar o PA Trade, que tem um stop de 80 pips, às vezes 200 pips, e que pode stopar várias seguidas, porque mesmo com o lote 0.01, ele vai te fazer download de 10, 20, 30, 40%. Não é compatível. Mesma coisa para vários robôs. Tem gente que tem com $1.000, $2.000. Às vezes, você usar vários robôs e sinais, às vezes, entendeu? Você precisa ter uma conta para uns $2, $3.000 para conseguir rodar tudo com risco baixo. Né? A não ser que você queira ser mais agressivo, mas daí é outra opção. E aqui eu vou falar sobre uma questão que é interessante, a questão do, afinal, o robô pode ou não pode parar de funcionar? A resposta é sim, pode. Pode 5 anos bem e parar de funcionar? Pode. Marcelo, você já viu isso acontecer? Já.
tá? Pode acontecer. É um risco. A gente está no mercado de renda variável, né? Quem não quer risco, eu falo brincando, quem não quer risco vai para a poupança. Lógico que a poupança é um péssimo investimento. Se for para renda fixa, vai pelo menos para o tesouro direto, mas, entendeu? Mas falo, não quer risco, vai para poupança. Né? Para você ter chance de ganhar mais, você tem que envolver algum risco. Claro que a gente trabalha para controlar, diminuir esse risco, essa coisa toda. Operar de forma não alavancada, controle de risco, controle de drawdown. Mas existe um risco, entendeu? Existe um risco de comprar um robô, aqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, ter que parar de usar o robô? Corre. Esse risco existe. Entendeu? Infelizmente é uma coisa que foge completamente do controle. Mas como eu falei, um robô que o resultado real bate com o backtest, tem 10 anos o backtest funciona, é difícil que ele pare de funcionar. Outra coisa, tem muito fabricante que atualiza o robô sempre. Por exemplo, MFM. Agora até passou alguns meses sem atualizar, mas tem mês que tem 2, 3 atualizações no mesmo mês. Tem robôs também, como o próprio MFM, que ele roda linkado no servidor deles. E você tem essa opção, né? Você pode fazer a sua própria configuração, ou você pode usar a configuração deles. E aí, ele está, sei lá, diariamente, semanalmente, mensalmente lá, configurando os melhores parâmetros para cada indicador, target, stop. Ou seja, ele é um robô fixo, mas ele não é totalmente fixo. Ele está em constante evolução. O MFM é o melhor exemplo para isso. Ou seja, ele te manda novas versões, 5, 6, 7, 8, 10 versões por ano, e ainda está linkado com eles lá, sempre atualizando todos os parâmetros do robô. Ou seja, o MFM é um robô em constante atualização, ele não para nunca. E para a gente é muito bom porque tu paga, imagina, $99 uma vez, e tu tem para sempre tudo atualizado, né? Eu uso o MFM há 2 anos. Então, e agora tem robô como o Advanced Scalper, que eu vou mostrar aqui, que eu comprei uma vez, o cara me mandou, configurado para minha conta, não tem, ou seja, link com nenhum servidor, com nada. Ele é black box, a única coisa que eu consigo colocar é o lote e o magic number. Nunca teve uma atualização, e ele tem um histórico lindo, melhor do que o MFM, que atualiza toda hora. Entendeu? Tudo pode acontecer, assim, é uma coisa muito louca, né? Então, tem que estar atento a isso aí. Sinal. Pode parar de funcionar, é claro. Né? É uma falsa ilusão, né, de que robô não é consistente e trader é consistente. Depende do trader. Vocês vão ver vários traders durante, principalmente à tarde aqui, traders profissionais, consistentes, falando com vocês. E eles sabem disso, eles treinam muitos traders. E eles sabem que muitos traders, a maioria deles não são consistentes. Então não é porque é manual que vai ser consistente necessariamente. Tem trader consistente, manual consistente, e tem trader manual não consistente. Como sempre, tudo na vida, a minoria funciona. Minoria é bom. Então, por exemplo, atualmente a Simple Trader, né, para quem conhece, aluno do Sucesso em Forex, tem atualmente acho que são mais de 80 sinais, né, Brown? Disponíveis. É uma plataforma, né, onde eles captam as traders para operar. Atualmente tem mais de 80. Quantos eu tenho aprovado atualmente, nesse momento? Isso vai variando de acordo com o tempo, né? No curso Sucesso em Forex, 3. De 80, tem 3 aprovados. Por quê? A maioria não, por mais que possa ter resultado positivo, não tem sinal de consistência. Por exemplo, tem sinal lá com 1 ano e meio de martingale indo bem. Mas esse cara vai quebrar, é questão de tempo. Tem cara, tem um, a gente estava morrendo de rir no Mastermind, né? Que o nome do sinal é The Price Always Come Back. Ou seja, o preço sempre volta. E é engraçado que o cara é convicto, entendeu? Ele bota lá, tem a descrição do sinal. Minha estratégia é o seguinte, o preço, ele afirma, sempre volta. Então ele opera sem stop. Porque ele compra, se cair, ele tem certeza que o preço vai voltar e vai botando target. Então, para que stop? Não precisa de stop. Entendeu? E, por exemplo, cara, é engraçado, porque vocês que participam, quem participa mais ativamente do grupo de alunos do Sucesso em Forex, vê que tem um monte de gente que assina, né? Porque o histórico dele está bonito.
porque ele é scalper de acesso, que é aquela... As chances são muito grandes que vai voltar. Mas o dia que não voltar, quebra a conta do cara. O dia que, aquele dia de acesso foi um dia onde caiu um pouquinho, ele comprou com o target um pouquinho acima, e foi o dia onde o euro-dólar mudou completamente a tendência, para uma tendência de anos de queda para agora de anos de alta, o preço vai, ou nunca mais vai voltar, ou de repente vai voltar que 3, 5, 8 anos, quando toda a economia mudar e tudo mudar. Até lá o cara já quebrou há muito tempo. Quais os sinais de que está parando de funcionar? Isso é importante. E a gente tem evoluído muito nisso. Eu opero com robôs em Forex desde 2007. Então vou fazer 10 anos ano que vem. Então eu tenho uma grande experiência com isso, mas eu tive a oportunidade nos últimos anos, com sucesso em Forex, não só de duas coisas, de ter oportunidade para nesse momento, com questões financeiras, com a empresa, com o sucesso, de ter dinheiro para comprar todos os robôs que eu quiser, não que eu vá gastar $30 mil no robô, eu não gasto porque se aquele robô parar de funcionar, ou se ele não vier a funcionar, eu acho que não compensa o risco retorno. Mas hoje a gente vê os robôs aí, acho que no momento, não tem nenhum robô dentro do curso com mais de $250, por incrível que pareça. Eles custam entre $59 e $250, versão lifetime para sempre. Por incrível que pareça, eles são muito baratos, né? Tem gente que não entende, não acredita, puta, como é que um robô bom o cara vai vender por $99? E faz sentido. Por quê? Olha o mercado global, tamanho do mercado de Forex. Se o cara vender 20 por dia, ele ganha $2 mil por dia, $60 mil por mês. Muita gente não ganha isso, né? Então faz sentido vender um robô bom por $99. Entendeu? E por que tu acha que o MFM está lá, ele te vende $99, ele atualiza todo mês, toda semana e cuida de tudo? Porque tem mercado para isso, justifica. Ele vai ganhando clientes, ele vai criando um histórico longo, vai criando uma gama de clientes que ganham dinheiro com o robô dele, que falam bem do robô dele. Isso se perpetua. Então vale a pena para ele, né? Mas então o que indica que um robô pode parar de funcionar? Primeira coisa, comportamento atípico em relação ao seu histórico. O Brown é bem melhor que matemático do que eu, você já deve ter notado, e de memória também. Você lembra o drawdown máximo, pode ser arredondado se não lembrar exato, do PA Trade no GBP Yen? Só ele. 11 meses, talvez? Backtest. Tá, mas o tempo máximo de drawdown, meses? Há meses de Estagnação. 6 a 8. Menos mal. 6 a 8. Tá. Então, PA Trade, GBP Yen. Vamos pegar que é 8. Tá? Ou seja, em algum momento ele chegou num pico e ficou assim, né? Por 6 a 8 meses, para depois voltar a romper o topo histórico da curva de crescimento de capital dele. Daqui a pouco ele faz 15 meses de estagnação. É fora do padrão dele. E isso é um sinal que você pode ter que tirar ele do seu portfólio. Pelo menos temporariamente. Porque outra coisa interessante é o seguinte. Um robô que você comprou, você usou por 2 anos, e ele saiu, ele ficou atípico, e você tirou ele, daqui 2 anos ele pode voltar a funcionar e ir bem mais 5 anos. Então você tem que ficar atento que não necessariamente o que você tirou, você invalida ele. A condição de mercado pode voltar a ser mais parecido com o que era algum tempo atrás, ele voltar a ir bem. Então tem que, por isso que eu não paro de rodar. Só paro de rodar quando eu não aprovo. Se ele vai bem, eu resolvo tirar, eu rodo a 0.01 para eu manter o histórico. E aí eu sei como é que ele está indo. Se for para reativar, eu posso reativar. Você não necessariamente precisa fazer isso, porque eu já faço, né? É só vocês acompanhar lá a aula mensal. E você não precisa ter esse trabalho todo que eu tenho, né? Já está pronto. E como eu falei, você pode pausar temporariamente e ficar atento que ele pode voltar a funcionar, né? Uma coisa que é interessante também, principalmente para quem está começando, é que é o seguinte, tem 80 e poucos sinais na Simple Trader, 3 aprovados. Isso deve ter algum motivo, né?
para eu ter aprovado só 3. Não foi à toa. Isso significa que vocês não possam usar um sinal que eu não aprovei? Não. Tem sinal lá que eu acho utilizável, que eu não aprovo, que eu acho que não chega a compensar. Mas é consistente, entendeu? E você pode achar que vale a pena utilizar. Então, eu não sou o dono da verdade. Não é porque eu não aprovei que não necessariamente é bom ou não vale a pena utilizar. Mas com toda a experiência que eu tenho, eu não aprovei, tem algum motivo. Então, o que eu sugiro, principalmente para quem está começando, é ir só no que é aprovado. Isso não te garante absolutamente que aquilo vai funcionar para sempre. Mas pelo menos você tem um forte indicativo. A partir do momento que você tiver bastante experiência, tiver bastante resultado, e você já dominou a coisa, aí você pode, eu sugiro que você possa começar, não, Marcelo não gosta desse, mas eu gosto, eu vou usar. Né? Porque o que acontece? Muita gente assina o Price Always Come Back, que não faz o menor sentido. Muita gente assina o Martingale sem stop, que não faz sentido. E aí é só questão de tempo perder dinheiro. Né? Então, no mínimo, troque ideia no grupo, faça alguma coisa antes de utilizar um não aprovado. Né? Ou muita gente faz isso quando vê algum sinal que na Simple Trade eu estou sempre de olho, né? Que é a principal que a gente utiliza. Mas se surgir alguma nova que por acaso eu não conheça, posta lá no grupo, eu, o Brown, alguém, a gente vai analisar e se for bom a gente vai. Por exemplo, eu estou testando um agora que é independente. É um cara que eu já fiz curso com ele, um cara de Londres, trader muito bom, ele inclusive é manager, né? Ele gerencia fundo, instituição bancária mesmo. E ele resolveu abrir o sinal dele. E eu comecei a testar agora. Enfim, se aprovar, eu vou botar lá. Então, às vezes, a gente pode achar algum sinal picado fora das plataformas que a gente utiliza, a gente está sempre de olho. Tem alunos, novos integrantes do Mastermind, que têm trazido bastante novidades. E eu fico muito feliz que eu estou descobrindo alguns alunos com resultado melhor que o meu, que estão fazendo já a seleção melhor do que eu, desenvolvendo ideias e estratégias para junção de portfólio, que eu ainda não tinha pensado, fazendo isso de forma ainda melhor e com resultado ainda melhor. Né? E essa é a nossa busca constante. E eu não posso falar aqui, né, tudo que a gente está programando para frente, porque vários motivos. Primeiro que dentro do Mastermind a gente tem uma coisa que a gente chama cone do silêncio, onde o que fica lá dentro, o que acontece lá dentro, fica lá dentro. Então, se alguém traz uma grande ideia, uma grande estratégia, alguma coisa, até que isso possivelmente possa se tornar comercial, aberto para todo mundo, a gente não pode divulgar, porque, enfim, tem alguém ali por trás que tem, digamos assim, a propriedade daquela ideia. Enfim, entre outras coisas, então, a gente não pode passar tudo que está por vir por aí, mas o que eu posso falar é que a gente está programando muita coisa para vir por aí. Muita coisa mesmo. Tá? Em termos de robô, em termos de sinal, em termos de tudo isso, a gente agora está próximo de uma empresa de sinais, a Trade Success, que ela atrasou um pouco aí o seu lançamento no mercado, mas a gente vai ter a viabilidade de, em parceria com essa empresa, lançar, por exemplo, o sinal como o Advanced Scalper, que é um robô que não vende mais. Então, como não vende mais, o cara não comercializa mais, eu vou, por exemplo, através da Trade Success, poder puxar esse sinal para um sinal deles, mas puxar da minha conta, para que todos possam ter ele também. E assim vai. Então, isso abre muita coisa para a gente trabalhar junto com uma empresa mais próxima, onde você possa dar pitaco, onde você possa... Porque é muito complicado você pegar uma outra empresa que não te dá abertura. Né? Uma empresa que, de repente, aceite um trader para enviar um sinal por lá, mas, às vezes, você precisa de uma programação diferente,
você precisa de alguma coisa e o cara é engessado, entendeu? O cara não te dá nada. Você quer, você é assim, você não quer, não faz nada com a gente. E você ter alguém próximo onde você pode dar pitaco, você pode negociar, faz com que as coisas possam se tornar bem mais viáveis, né? Então, a gente está preparando aí realmente muita coisa. E assim como o sucesso em Forex é completamente diferente, eu considero, do que era um ano atrás, do que é hoje. Hoje está muito mais evoluído, a gente tem muito mais ferramentas, nossas análises são muito melhores. Hoje a gente tem softwares que a gente não tinha antigamente. Hoje a gente pega um backtest ou uma FX Book de conta real, sobe num software, a gente consegue analisar aquilo muito mais do que uma FX Book consegue fazer. A gente consegue ir muito a fundo. Então, mesma coisa, se a gente está desenvolvendo um robô, a gente consegue jogar lá. A gente tem muito mais informação que a gente tinha há um ano atrás. Então, realmente a tendência é que a coisa fique... Já melhorou muito, já está muito bom, mas que fique ainda muito melhor. Mas então, vamos lá. Agora eu vou convidar o Marcelo Brown para falar para vocês sobre portfólio.